Ave Maria. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo. Irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo da Quaresma. E hoje a liturgia é muito rica para nós, que nos mostra a manifestação de Jesus, a sua transfiguração no Monte Tabor. E justamente no tempo da Quaresma nos mostra essa dimensão da glória. Porque o Monte Tabor é o quê? É uma antecipação da glória de Deus, da ressurreição. E por que isso? Porque a nossa vida é um contínuo. Monte Calvário e Monte Tabor. Assim como está na primeira leitura, Abraão ele sobe ao Monte Moriá para sacrificar Isaac. Nós sabemos que esse texto bíblico é um antitipo de Jesus. Jesus é o novo Isaac, que vai ser sacrificado por nós. Então essa é a nossa vida. E por que essa é a nossa vida? Porque todo sofrimento, toda dor, todo calvário, toda paixão não para em si mesmo. Nós não somos masoquistas. O que é o masoquista? Ele tem prazer pelo sofrimento, tem prazer pela dor? Não. Nós fazemos a experiência do quê? Da dor à ressurreição. Como nós rezamos na oração do Ângelo, pela vossa paixão e cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Então por isso a Quaresma nos traz essa dimensão do Tabor. Porque era necessário que Jesus alentasse. Sabe uma mãe quando tem que alentar o seu filho? Seu filho está preocupado, está angustiado. A mãe acalenta. Jesus estava querendo acalentar a primeira comunidade. Porque esse texto bíblico está no coração do Evangelho de São Marcos. Se nós olharmos um capítulo anterior, Jesus vai falar 3 vezes sobre a sua paixão. É necessário que o Filho do Homem morra, seja crucificado, seja maltratado. Então a comunidade já vivia essa dimensão paradoxal da paixão de Cristo, da sua dor. Então Jesus ele antecipa a glória no Monte Calvário, para que os discípulos possam compreender que após a paixão, o sofrimento, o Calvário, vai vir o quê? A ressurreição. Isso deve ser um alento para a nossa vida, irmãos e irmãs. Porque depois da tempestade, depois do sofrimento, depois das angústias, Deus sempre nos dá bonança na nossa vida. Senão a gente não iria aguentar, né, minha gente? Imagine só sofrimento, não. Mas nós passamos pelo mistério da cruz e da ressurreição, o Tabor e o Calvário. E mesmo que talvez nessa vida a gente não sinta talvez a glória, na eternidade a gente vai viver essa glória na nossa vida. Um exemplo muito simples. Uma mãe que perde o seu filho, ela vive uma dor. Ela vive uma dor durante toda a vida. Deus vai consolar, ela vai aceitar, mas no coração de mãe, ela vai trazer aquela dor. Então talvez nessa vida, ela não vai experimentar a glória desse sofrimento. Mas no céu ela vai experimentar. Como diz São Paulo em Romanos 8, os sofrimentos desta vida presente não se compara ao peso de glória que nós iremos experimentar um dia na ressurreição, mas na vida eterna. Mas Jesus ele quer antecipar na nossa vida esse mistério da ressurreição. Então nós já podemos viver hoje, na nossa existência humana, no nosso quaresmal, na nossa caminhada de fé, o mistério do Monte Tabor. Então não pare na sua dor, não pare no teu sofrimento. Não pare nas situações contrárias à tua vida. Deus quer utilizar tudo isso para manifestar a glória dele. Assim como na cruz. Na verdade, nós deveríamos que ficar escandalizados com a transfiguração de Jesus na cruz. A sua dimensão quenótica, ele é humilhado, ele é massacrado, das suas chagas, dos seus sofrimentos, o que jorrou para nós. Glória.
salvação, redenção. Então, dos sofrimentos de Cristo, chorou para a nossa vida a redenção. Dos nossos sofrimentos, dos nossos calvários, nós temos que deixar que Jesus, Ele possa gerar ressurreição, vida nova. E como acontecer esse processo, irmão e irmã, na nossa vida? Qual é o nosso caminho de fé? Qual é o nosso itinerário? Subir ao monte. Primeira leitura, Monte Moriá. Deus coloca Abraão à prova e diz: sobe, Abraão, dirige-te ao monte e lá oferece o teu filho em sacrifício. Símbolo do Monte Calvário. Eu fui para Jerusalém, é bonito que no Calvário, na igreja do Calvário, tem esse ícone de Abraão e Isaac. Símbolo do Calvário. Mas também Jesus, no Monte Tabor, ele diz, ele sobe na alta montanha com seus discípulos. Então, para a gente entender esse mistério de paixão, glória, dor e salvação, eu tenho que subir no monte. Mas será que eu quero subir no monte? Isso, e o monte é símbolo da comunhão com Deus. O monte é símbolo da união. Deus se manifesta no monte, porque a igreja está sempre elevada no monte, acima do nível da rua, porque toda igreja traz essa dimensão simbólica do monte. E se eu perguntar para o apostolado da oração, o que é a Santa Missa? É um pedacinho do céu. É um Tabor. É um Tabor. Então isso é muito lindo, irmãos e irmãs. Mas subir no monte exige renúncia. Exige sacrifício. Exige eu deixar tudo que não é de Deus na minha vida. Subir no monte não é tão fácil, irmãos e irmãs. Eu não posso ter bagagem sobre as minhas costas. Eu preciso estar desapegado de tudo para chegar até o monte. E no monte contemplar a natureza bela, o ar puro. Contemplar a beleza de Deus. A vida espiritual é a mesma coisa. Abraão, ele não sobe apenas no monte. Abraão, ele vai oferecer o seu filho Isaque, porque Deus queria colocar à prova a Abraão. Deixa eu ver se você me ama de verdade. Vamos ver se o seu amor por mim está acima do seu filho Isaque. Eu posso perguntar hoje para nós: qual é o nosso Isaque? O que é o Isaque, irmãos e irmãs? É tudo aquilo que está no lugar de Deus. Quantas pessoas colocam o trabalho no lugar de Deus? O dinheiro, a família, o filho, o meu bem-estar. Qual é o meu Isaque? Ou pior ainda, tem gente que o seu Isaque é o pecado, é as coisas baixas do mundo. Então uma pessoa que vive assim, ela não vai fazer a experiência da paixão à glória, porque ela não quer subir no monte. Então nós temos que subir no monte. Caso contrário, não iremos fazer a experiência. E é bonito que no monte Jesus se transfigura. O que é a transfiguração de Jesus? Ele revela a sua identidade. Jesus, ele é Deus. Ele revela a sua glória. É como se a divindade de Jesus viesse para fora da sua humanidade. Aquilo que aconteceu na ressurreição, aquilo que vai acontecer na glória dele quando ele voltar na eternidade, ele se manifesta. Essa é a realidade. E diante desta maravilha no alto do monte, e os discípulos, eles deixaram tudo para subir no monte. Pedro, Tiago e João. Eu preciso deixar tudo que me impede da minha união com Deus. Senão não haverá uma experiência autêntica de fé. Você vai passar a vida inteira na igreja, só nos lugares baixos, nas migalhas do mundo, e você nunca vai fazer a experiência da paixão à glória. Porque só quem está em cima do monte que faz a experiência com Deus. E é bonito que apareceu Elias e Moisés. Elias simboliza os profetas, a profecia.
Moisés simboliza a lei, a Torá. E Pedro, mestre, como é bom ficarmos aqui. Como é bom estar no Monte Tabor, né, gente? Mas a nossa vida não é só o Monte Tabor. E tem muita gente que só quer ficar no Monte Tabor, só no sentimentalismo. Só eu e o meu Jesus. Só eu, a minha experiência. Só eu e a minha fé. Mas quando Jesus pede, desce o monte, vai para a missão, poucos querem. É bom estar no monte. É bom estar na intimidade. Mas a nossa vida não é só monte Tabor, mas é missão. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. O que significa tenda? A tenda no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles faziam a tenda. A tenda era o lugar da Shekinah de Deus. Shekinah significa manifestação, presença. Deus se comunicava na tenda do povo de Israel. E a tenda era uma tenda luminosa. Então a tenda simboliza o quê? É um intercâmbio, é um intervalo entre o Calvário e entre o Monte Tabor. É o lugar do encontro. Por isso, monte. Você já fez o seu encontro com Jesus? É o que eu falei hoje de manhã, todo mundo é santo. Frei Gil santificou todo mundo, né? Tem hora que eu não sei o que falar na homilia, né? Você já fez o seu encontro com Jesus? O encontro da tenda. O encontro da intimidade. Porque, caríssimos irmãos amados de Deus, é nesse encontro que nós vamos sentir a presença de Deus na nossa vida. É na oração, porque é nessa tenda, é nessa intimidade que eu vou saber ter forças para viver o meu calvário na minha vida. Para eu viver o meu sofrimento, para eu viver a minha perseguição. Assim no Monte Tabor, mesmo eu sentindo Deus, mesmo eu sentindo o poder maravilhoso de Deus, eu preciso permanecer na intimidade. É isso, é essa oração que Deus quer de nós, essa transfiguração na tenda. A tenda é símbolo também do nosso coração. A tenda é símbolo da Eucaristia. Moisés ficou 40 dias no Monte Horebe, na intimidade com Deus. Moisés saía da presença do Senhor, saía da tenda. O seu rosto era transfigurado de luz. Ele colocava até um véu sobre o seu rosto, porque ali era a manifestação. Era o lugar do encontro. As pessoas conseguem ver Deus em nós. A nossa vida é uma vida transfigurada pela presença de Deus. E nós sabemos muito bem. Uma pessoa de oração, a gente sente o cheiro, não é? Pessoa de oração, a gente sabe. O padre, eu sei. Olhando as pessoas, está para me saber se é de oração ou não é de oração. Porque as pessoas, elas querem viver nessa presença. Nessa tenda. É um lugar de intimidade. Então, irmãos e irmãs, a oração, ela deve nos transfigurar. Em quem? Na pessoa de Cristo. A oração, a Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá por mim e eu viverei por ele. Cada Eucaristia era para acontecer na nossa alma. Essa transfiguração. Então, por que a minha vida não está transfigurada em Deus? Porque talvez eu não estou tendo esse contato na tenda, o lugar do encontro, o lugar da reunião. E é por isso que eu não entendo os meus calvários. E é por isso que quando eu saio do monte, eu quero abandonar tudo, porque eu não sou uma pessoa de oração, eu não estou na tenda. Eu não estou na intimidade com Deus. E se eu não estou na intimidade com Deus, eu não irei entender que os sofrimentos na minha vida é sinal de glória. É sinal da presença de Deus. Este é o símbolo da tenda para o povo. Só estou traduzindo o Evangelho. Já estou terminando. Pedro não sabia o que dizer,
pois estavam todos com muito medo. Aqui é o que? Aqui é adoração. Gente, a adoração na tenda da oração, a adoração mais sublime é aquela adoração que me falta palavras. É a adoração que eu sinto o peso da glória de Deus. Não sei se você já experimentou isso. É eu e Deus. E aqui é a manifestação da Trindade. Essa é a adoração mais sublime. Eu estou diante da Eucaristia. E ali me falta palavras. Porque não tem palavras para expressar o mistério. Não tem sentimento. Então meu coração se dobra diante do mistério. Nós somos chamados a isso. Quando o Padre leva a hóstia consagrada, era para o nosso coração sentir essa adoração. Por isso o silêncio na liturgia. O silêncio, a linguagem da adoração mais verdadeira, mais sublime. Mas o nosso coração está distraído. O nosso coração está desperto e nós não fazemos a experiência de Pedro. Pedro está até com medo. O medo não é de Deus, é a presença. É como Moisés na sarça ardente, tira as sandálias. É como Pedro na pesca milagrosa. Senhor, sou pecador. A adoração, a tenda, a presença é tão forte que Jesus, ele se transfigura, gente. A nuvem, então desceu do céu uma nuvem. A nuvem é símbolo do Espírito Santo. Segundo São Mateus, é uma nuvem luminosa. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. Se a nuvem é sombra, como que a nuvem é luminosa? Sabe explicar esse paradoxo? Sim ou não, igreja? Vocês não sabem. Aqui é símbolo da fé. A fé é luz, mas a fé é trevas. Quando nós queremos uma analogia muito simples para vocês entenderem, quando nós queremos olhar o sol a olho nu, nós não conseguimos ver o sol, porque a luz do sol é muito forte, a nossa visão não tem proporção suficiente diante da luz do sol, nós fechamos os olhos, nós só vemos tudo escuro. A luz da fé é essa realidade, ela é luz, mas a fé também é trevas. Por isso é esse paradoxo. É como santos, irmãos e irmãs. Santa Teresa de Calcutá, ela gritava na sua oração: meu Deus, minha alma está em trevas. O meu coração está em trevas. Santa Teresa, irmãos e irmãs de Calcutá, ela era luz para o mundo. As pessoas olhavam para aquela velhinha enrugada, baixinha, via Deus naquela mulher. Ela vivia as trevas da fé, a escuridão, e ao mesmo tempo era luz. O nosso caminhar da fé, irmãos e irmãs, nós iremos passar por essa dimensão. A luz da fé muitas vezes é noite, é escuridão. Não é assim diante do sofrimento? Está perca de alguém? Está dor? Gente, vamos ser sinceros entre nós. Eu estou cansado, que é minha terceira missa. Eu tive 3 visitas hoje. Eu tenho que maneirar meu ritmo, senão daqui a pouco eu não aguento mais. Tenho que ir para o médico. Eu fiquei até mal essa semana. Vou parar de fazer loucura. Diante do sofrimento, qual a primeira pergunta que a gente faz? Por que Deus? Parece que Deus está longe. Parece que Deus me abandonou, mas Deus não abandonou a gente. Mas a gente está começando a viver a fé, que ao mesmo tempo é luminosa, mas a fé, ela é trevas. Porque o justo, ele vive pela fé, não é pela visão, não é pelo sentimento. A fé nos leva a esse mistério. É como Jesus no alto da cruz. A 6ª palavra de Jesus qual foi? Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus, nesse momento, ele estava vivendo a noite da fé, a noite mais escura. Na verdade, ele estava vivendo a nossa noite. A noite do pecado de toda a humanidade. Ele se sentiu abandonado por Deus. Não que Deus o abandonou, mas era a noite da fé.
Mas logo após, meu Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. No nosso sofrimento, irmãos e irmãs, nós não podemos falar, por quê, meu Deus? Mas para quê? Confia, esteja atento na reunião, reze. Não é para você esmorecer, é como aquela historinha muito bonita, tapeira, tá praia. Jesus está caminhando conosco, na alegria, no gozo, na unção, no poder, no milagre. Tem momento que nós sentimos o peso da caminhada, nós sentimos sozinhos andando na praia, com sofrimento, com toda a situação, nós olhamos para Jesus desaparece. E a gente se sente sozinho, abandonado, e Jesus mais uma vez ele fala ao nosso coração, meu filho e minha filha, olhe para trás, na beira do mar, a gente vê as pegadas. E Jesus diz, olha mais atenção, meu filho. E vamos perceber que aquela pegada não é nossa, é de Jesus. Porque Jesus nos carrega no colo. Nos maiores sofrimentos da nossa vida, irmãos e irmãs, Jesus nos carrega no colo. Por mais que sintamos abandonados. A minha maior experiência do céu foi na morte do meu pai. Olhando o caixão dele, ali eu vi essa minha maior experiência do céu. Não foi no retiro, não foi na minha ordenação, não foi no momento espiritual, não. Foi na maior dor eu fiz a experiência da glória. Deus quer fazer isso conosco. Deus quer fazer isso na nossa vida. Como as chagas de Jesus se tornou chagas gloriosas. Deixa o teu sofrimento se transformar em glória. Pela fé. Mesmo se você está passando na noite, no deserto, na tentação e na tempestade. Por último, uma voz saiu, da nuvem saiu uma voz. Este é meu filho amado. Escutai o que ele diz. O Pai. Segunda vez que o Pai está falando. Primeiro no batismo do Rio Jordão. Agora o Pai, este é o meu filho amado. Ou seja, irmãos e irmãs, o Pai já nos deu tudo. Jesus é o novo Isaac. Olha o que está na segunda leitura, que lindo, gente. Que bonito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto dele? Então nós temos tudo no Filho. Não poderia haver no nosso coração de cristão, de católico, dúvida se Deus me ama, se Deus cuida de mim. Não nos falta nada, irmãos e irmãs. E o Pai disse uma palavra. E essa palavra, segundo São João da Cruz, é a palavra definitiva. É o verbo, é Jesus, como está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus já nos deu tudo, não nos falta nada, por amor a mim e a você. Se Abraão não sacrificou Isaac, o filho amado, o filho unigênito de Deus foi crucificado na cruz. Por amor a mim, por amor a você. Não pode haver dúvida no nosso coração. São Bernardo de Claraval, um homem místico, ele dizia, vocês querem saber o tamanho do amor de Deus? A largura, a medida, a profundidade, olhe para a cruz. O amor sem medida. O Pai já nos deu tudo. Então nós temos que tomar posse dessa verdade. E eu termino. Qual o sacrifício que Deus pede para nós? Deus não vai pedir para você sacrificar o teu filho. É o sacrifício da obediência. Escutai o que ele diz. O que Deus pede para nós hoje, irmãos e irmãs? A obediência à sua palavra. O que está no lugar de Deus? O que lhe falta para você dar um passo na fé, em decidir ser totalmente de Deus? Você pode fazer barganha com muitas pessoas, até no seu trabalho, mas Deus não está para você barganha com Deus. Deus, Ele quer tudo de nós. Deus pediu tudo de Abraão, o seu filho unigênito, o filho da promessa.
Porque Deus não aceita ficar em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Será que eu quero obedecer a Deus, fazer esse sacrifício, tal obediência, colocar Deus no centro? Então não tenha medo, irmãos e irmãs. Sacrifique o teu Isaac, por amor a Ele, que já nos amou por primeiro. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus os declara justo. Nós somos escolhidos, meu Deus, nós somos amados. Quem condenará? Jesus Cristo que morreu, mais ainda, que ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós. Então Ele nos ama. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Na verdade, uma coisa pode: a nossa liberdade. Se eu quero ou não quero. Isso pode me afastar de Deus. Terezinha falava, tomando Jesus, eu tenho medo da minha liberdade. A minha liberdade. Então ofereça a tua liberdade a Jesus. E entre o Calvário e o Tabor, esteja na tenda da reunião e caminhe na fé. Escute a Deus, que você irá contemplar as maravilhas de Deus na sua vida. Amém?